Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. É uma alegria muito grande conhecer mais uma parte da família quadrangular. Hoje eu faço parte da Secretaria Estadual de Missões, lá do estado do Ceará, e atualmente eu estou liderando o Missões com Crianças, que são ferramentas para nós, como igreja, alcançarmos as nossas crianças e juniores para Cristo Jesus. Que hoje é uma batalha muito grande em relação às nossas igrejas. Tem investido em muitos assuntos, em muitas áreas, mas infelizmente tem se esquecido de alcançar as nossas crianças. Não vou falar de criança nessa noite, mas na semana eu vou falar. Então não tem como fugir de mim para não falar de criança. Então, que nesses dias, juntos, nós possamos aprender mais da palavra de Deus, porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então nunca é tarde para aprendermos um pouco mais. Ninguém aqui já sabe tudo, porque se nós soubéssemos tudo, nós não precisaríamos estar aqui, já tínhamos subido para a glória. Mas não, nós precisamos aprender a cada dia mais e mais, porque o Espírito Santo de Deus, ele se revela à igreja, ele se revela àqueles que o buscam continuamente, todos os dias, em nome de Jesus. E hoje nós iremos falar, a pastora passou o tema da conferência, desse momento, o aniversário da igreja. Nada mais o pastor estava comentando quando nós chegamos, que é algo bem diferente, porque a maioria das igrejas, quando vão comemorar aniversário, traz cantores, traz grupo de teatro, grupo de dança, mas preletores para ensinar a igreja a respeito da obra missionária, daquilo que está no coração de Deus para a igreja, é algo novo, é surpreendente, Quem trabalha falando das mensagens de Cristo, da missão de Cristo, é algo maravilhoso. Então, se prepare, porque durante essa semana você vai ser sacudido, jogado na parede, no chão, para ir alcançar o perdido a qualquer custo. Amém? Glória a Deus. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 9 e 10. Livro de Êxodo, capítulo 3, verso 9 e 10. Quem achou diz amém. Amém. Vai dando glória a Deus e se colocando sobre os seus pés. Amém? Glória a Deus. Êxodo 3, verso 9 e 10 diz assim: E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com os que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois que eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, das mãos dos egípcios. Ainda sobre os seus pés, queria que você fechasse os seus olhos e juntos nós vamos pedir a Deus nessa noite que a mensagem dele venha se revelar aos nossos corações em nome de Jesus. Pai, nós desde já queremos te agradecer, ó Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio e por todas as coisas que o Senhor ainda realizará através das nossas vidas. Deus, que nessa noite nós venhamos ser um canal de bênção para a tua igreja. Desde já, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que nós estejamos sensíveis à tua voz nessa noite e durante todos esses dias, Pai. Desde já, Espírito Santo de Deus, sinta-se à vontade a se manifestar no meio da tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, já começou. Não é para dormir. Glória a Deus. Mas nós acabamos de ler no livro de Êxodo uma passagem muito interessante que trazendo
trazendo para os nossos dias de hoje é algo para que a igreja do Senhor, a igreja brasileira, a igreja de Cristo Jesus no mundo inteiro, ela venha se despertar. Porque o mundo lá fora tem clamado e tem gritado pelos filhos de Deus irem e alcançar o perdido a qualquer custo. Não sei se você já parou para pensar, antes mesmo do período do isolamento social, do período da pandemia, que ainda estamos enfrentando, muitos povos, muitas nações têm saído do seu país de origem para procurar outros lugares, para se fortalecer, para escapar de algo que possa estar acontecendo nos seus países. Lá em Fortaleza mesmo, se você vai lá no centro, está tomado por guineenses, gente de Cabo Verde, angolano e muitas outras pessoas de outros países. Aí nós paramos para perguntar, para pensar na verdade. A Bíblia fala que nós devemos ir e alcançar o perdido a qualquer custo. Na verdade, isso é o que fala da nossa fundadora. A Bíblia fala que nós devemos ir e pregar o Evangelho a toda criatura, a todas as pessoas. E aí, a igreja hoje, a igreja brasileira, ela tem se acomodado dentro de 4 paredes. Não tem abrido mão da sua zona de conforto, dos seus bens materiais, para ir alcançar o perdido. E a urgência de Jesus Cristo para alcançar esse perdido a qualquer custo, enquanto nós não vamos até as nações estão chegando até nós. Então não existe mais desculpas para nós não sairmos da nossa zona de conforto e ir anunciar a salvação aos povos. Nós acabamos de ler que o povo está clamando, os filhos estão clamando, as pessoas lá fora querem ser libertas, querem ser curadas, as pessoas lá fora querem ser salvas. Acabou o tempo de chegarmos dentro da igreja e ouvir, aprender e não colocar em prática. É hora de nós abrirmos as nossas mãos e ir ao encontro dessas pessoas que estão chorando, estão clamando por um filho de Deus e compartilhar Cristo com eles. Nós acabamos de ver na palavra que o clamor de um povo escravo chegou até Deus. E o clamor é o grito da alma em desespero. Talvez você não esteja ouvindo esse grito de desespero, mas isso já chegou ao coração de Deus. Nós costumamos falar que hoje as pessoas lá fora, elas estão mais preparadas para receber a palavra, para receber o Evangelho, para receber a salvação de Cristo Jesus, do que a igreja sair da sua zona de conforto e ir lá fora para alcançar eles para Cristo. E diante de tudo isso que nós enfrentamos, apenas uma gota, como o pastor costuma falar, aí não é nem a perseguição, foi só um sacudido da mão do Senhor para despertar a igreja, para alcançar os perdidos. O povo tem clamado e nós precisamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz dos que clamam lá fora por salvação. Você tem ouvido o clamor desses perdidos? Será que quando nós vamos dormir, será que está tudo bem com a nossa vida? Eu já ouvi pessoas dizer que dá graças a Deus, porque ela se deita, ela dorme, a vida dela está uma maravilha. Nada está acontecendo de ruim, nada está acontecendo de errado. Para nós que somos crentes, que somos filhos de Deus, que temos uma promessa nas nossas mãos, uma responsabilidade, uma ordem do ID do Senhor, é algo que nós precisamos parar para pensar. Se eu durmo bem, se nada está me incomodando, tem algo de errado. Porque quando nós vamos a caminho dos perdidos, quando nós vamos ao encontro das pessoas que necessitam de salvação, o inimigo ele não vai ficar satisfeito. Ele não vai ficar satisfeito. Então é hora da igreja do Senhor Jesus acordar e ir de encontro aos perdidos. Se
você estiver anotando, nós vamos ler vários versículos que têm a ver com o tema de hoje. Filipenses 2:5 fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha só, Jesus, quando ele caminhava, por onde ele passava, ele se compadecia pela multidão, ele sentia a dor da multidão, e não tinha nenhuma pessoa que se encontrasse com Jesus saísse da mesma maneira. É como nós lemos, né? Nós cantamos aqui logo no início: eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aí eis a pergunta: será que verdadeiramente nós estamos agindo como um homem segundo o coração de Deus? O ano está começando agora. Nós estamos, se não me falha a memória, entrando na segunda semana do ano, não é verdade? Quantas almas nós já ganhamos para Jesus nessas 2 semanas? O ano que passou, quantas almas, quantas pessoas nós levamos à presença de Deus? Isso é um ponto para nós pararmos para pensar. Como diz Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Estamos em tempos de grande clamor. Pessoas que perderam a esperança, já não sabem mais como prosseguir, têm clamado por respostas. Pessoas não muito distantes, pessoas do nosso lado, estão pedindo socorro. Pessoas que estão chorando, estão clamando por salvação, estão clamando por cura. E como nós iremos responder a esse clamor da multidão lá fora? Qual será a nossa resposta diante do clamor das pessoas lá fora? Deus, ele tomou uma atitude quando o povo começou a clamar lá no meio do deserto, quando o povo começou a clamar nas mãos dos egípcios. Deus ouviu, e Deus, ele desceu para livrar o povo de Deus usando um homem. E que atitude nós como igreja temos tomado para libertar os perdidos? Logo no início da pandemia, do isolamento social lá em Fortaleza, eu ouvi uma pregação que dizia que nós fomos, na verdade, ao lançamento de uma Bíblia. E um dos representantes da Bíblia estava falando que ele recebeu um telefonema e perguntou como que estava o estoque de Bíblia dele. Eles, como é que fala? Como é que vendia? Eles editavam as Bíblias, distribuía as Bíblias, né, nas livrarias. Aí ele perguntou como que estava o estoque de Bíblias dele. E ele disse que estava não muito cheio, mas estava mais ou menos, né? Aí ele pegou e disse assim: olha, pois aumente o estoque de Bíblia, porque durante o isolamento social, a internet estava de graça, né? Canais por assinatura estavam de graça também para as pessoas se entreterem dentro de casa. Dentre essas, muitas outras coisas também aconteceu. Mas o que mais cresceu no período de isolamento social foi a venda de Bíblias. Por que será que foi a venda de Bíblias? Muitas pessoas que antes não queriam conversa com Cristo, não queriam conversa com Deus, no período de isolamento social, a única resposta que eles encontravam, a paz, o socorro, era na palavra de Deus. E ainda estamos vivendo nesses tempos. Então esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo aonde nós devemos abrir mão da nossa zona de conforto, colocar fora esses medos que têm nos paralisado e nos impedido de ir alcançar as pessoas para Cristo. Claro que nós devemos ter um cuidado, ter um distanciamento, mas isso não nos impede de falar de Jesus àquelas pessoas que estão indo em direção ao inferno. E as pessoas hoje, elas estão mais sensíveis à palavra de Deus do que nos tempos passados. A ocasião é uma ótima ferramenta que nós temos para falar da salvação de Cristo Jesus a
a essas pessoas. Jesus, ele saiu e viu, e ele teve compaixão e agiu curando e libertando a todos que clamavam. Eu ouvi gente lá de onde eu moro, pessoas que frequentam a igreja, que diziam: mas teve gente que pedia para mim fazer oração. Eu não ia não, porque eu não queria pegar a doença nem nada. Quem que vai na nossa frente? É Cristo. Cristo Jesus nos protege. Mais uma vez, vale lembrar, tendo todos os cuidados, de proteção, mas isso não pode nos impedir de ir até uma alma que está pedindo por salvação. Mais uma vez eu falo, as pessoas lá fora, elas estão mais preparadas para receberem o Evangelho, a palavra de Deus, do que a igreja de ir anunciar. Qual grupo será que nós estamos fazendo parte? Das pessoas que ouvem, aprende, se enche e fica cheio para si, ou que nós aprendemos e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos? Provérbios 24, 11 e 12 diz: resgatai o que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia. Aquele que conhece os corações não saberia. Aquele que preserva a sua vida não destruirá ele a cada um segundo o seu procedimento. Olha só, nós devemos ir ao encontro dessas pessoas. Uma das cenas que logo no início do meu chamado missionário, logo quando nós entendemos o chamado de Deus, eu acho que foi hoje à tarde, no horário do almoço, agora eu não me recordo qual, quem perguntou, que quanto tempo eu tenho de missões, fazendo a obra missionária. Se não me falha a memória, a primeira viagem missionária que eu fiz, eu tinha 8 anos de idade. Eu era a mascote da equipe de missões lá no meu estado. Aonde eles iam, eu ia lá. Sabe aqueles papéis do teatro que precisava levantar um defunto? Eu era a defunta. Tudo que era para levantar, para fazer coisas que os adultos não conseguiam fazer, eles colocavam para fazer. Um detalhe que quando nós temos crianças na equipe de evangelismo, as pessoas ficam maravilhadas e querem parar para ouvir. É um dos pontos que nós devemos fazer. Os testemunhas de Jeová, o que eles fazem? Eles dão desculpa para não ir de porta em porta? Não, eles vão, faça chuva, faça sol, com um menino pequeno, com um menino doente, mas eles vão de porta em porta. E ali, algo que me chamou a atenção, nas minhas primeiras viagens missionárias, nós estávamos num evangelismo de Canidé, que é uma cidade onde tem a Romaria de São Francisco. E daí nós éramos uma equipe de 12. O pastor, se não me falha a memória, eu acho que ele era o mais velho. O restante era tudo a mais, eu acho que só tinha 2 que eram maior de idade. O restante tudo de menor. Tudo com a autorização dos pais. E nós éramos 12. E quando nós tinha acabado de terminar um impacto, nós estávamos subindo, porque nós íamos tomar banho para a hora da janta. E aí nós estávamos numa parte baixa, lá de Canidé, da cidade. Nós começamos a subir uma ladeira. Eram 12, todo mundo de mãos dadas, para ninguém se perder. O pastor ia na frente conduzindo o povo. E aí nós íamos subindo. Quando nós chegamos em cima da rua, para a gente ir para os nossos alojamentos, quando nós olhamos para trás, uma multidão descendo lá para adorar a um Deus morto. Uma multidão mesmo, que a gente passava de lado para poder chegar na rua de cima. E ali foi onde Deus compartilhou com a equipe. Olha só, vocês são 12. Mas por causa de vocês,
eu consegui salvar algumas pessoas. Imagina se toda a igreja viesse fazer o que vocês estão fazendo. Olha a multidão que está indo em direção ao inferno. Sabe o choque que dá quando você se dá conta que nós éramos apenas 12 para alcançar uma multidão inteira? Imagina quantos somos aqui. Eu acho que tem mais de 50, 60 aqui na igreja. Imagina se cada um de nós tirarmos um tempo para ir alcançar os perdidos. Pelo menos 1 hora nós compartilharmos Cristo, no mínimo com 5 pessoas. Imagina quantas pessoas vão ser salvas através da sua vida. Essa igreja não ia mais nem caber de gente. Vocês teriam que ter um lugar maior. Se todo mundo se levantar e ir anunciar a palavra de Cristo às outras pessoas, esse lugar não caberia. Ia duplicar, ia triplicar o número de pessoas nesse lugar. Então chegou o tempo, chegou a hora da igreja ser sacudida e alcançar os perdidos a qualquer custo. Não existe desculpa para não ir e fazer a obra de Deus. Tem um vídeo de uma pequena grande missionária que é chamada Vitória. Ela nasceu com uma doença, não me recordo agora o nome da doença. Eu sei que ela tem sensibilidade ao sol, vai criando feridas na pele dela. E ela vai, de acordo com que as feridas vão se prolongando na pele dela, ela começou a perder as mãos e ela tinha que ir constantemente ao hospital fazer transfusões de sangue. Uma menina de 10 anos, Vitória, ela sozinha ela é líder de uma célula com 35 crianças e juniores. Ela sozinha, mesmo doente, com as limitações dela, ela fala que tinha dias que ela levantava, ela acordava, ela tinha muitas dores, e tinha dias que ela acordava, a pele dela estava grudada na cama por causa da doença, mas isso nunca a impediu de levar a mensagem de Jesus Cristo àquelas pessoas que ainda não conheciam. Nós temos pregadores dentro da nossa igreja que não tem braços e não tem perna, mas estão lá no meio dos perdidos, alcançando. E nós, pessoas aparentemente perfeitas no que diz respeito, nós temos 2 pernas, nós temos 2 braços, né? Podemos sair dos nossos lugares e alcançar as pessoas. E o que nós estamos fazendo? Pessoas com muitos pregadores com várias limitações. Não sei, que agora eu não me recordo o nome desse pastor, se não me falha a memória, ele é de Belém. E ele é pastor da igreja lá no meio dos ribeirinhos. Não tem rua, é de bambu as ruas, e ele vai passando da ilha de Marajó, se não me falha a memória, né? Olha aí, o Emerson. E ele vai, mesmo com todas as suas limitações. A igreja dele é uma das grandes igrejas de Belém. E o que nós estamos fazendo? Qual é a desculpa que você tem dado para não ir fazer o chamado de Deus? A não exercer o chamado de Deus? Deus, ele já falou com você. O que ele quer que você faça? O que você está esperando para fazer aquilo que o Senhor já colocou sobre as suas mãos? Saia das 4 paredes, saia da sua zona de conforto e vá ao encontro dos perdidos e o alcance a qualquer custo. Assim como Deus chamou Moisés, Deus está chamando você para libertar o povo escravo. Olha só, Deus, ele te chama nesta noite para você ir e libertar aquelas pessoas que têm clamado por salvação. Seja apenas por uma simples oração que você vai fazer, mas a palavra de Deus, ela vai ser lançada no coração das pessoas e o Senhor vai dar o crescimento. Então, Moisés, ele deu desculpas ao receber o chamado, porque se sentia incapaz para a tarefa que Deus lhe encomendou. Era natural que ele se sentisse assim. Sim, era incapaz
capaz por si só, mas Deus não estava pedindo a Moisés que trabalhasse sozinho. Deus ofereceu recursos a Moisés e o ajudou. O próprio Deus o ajudou e enviou pessoas para caminhar junto com ele. Então talvez o seu medo nessa noite seja: mas eu vou sozinha. Não, você não está sozinha. Como a pastora falou, né? Que o Senhor estaria com ela em todos os momentos. Então você não está só para cumprir a missão. O Senhor, Ele é contigo e Ele vai levantar pessoas para trabalhar junto com você, para chegar junto com você, e você vai ser surpreendido pelo poder de Deus, porque o Senhor, Ele quer te usar nesse tempo. Você está aqui nessa noite porque o Senhor, Ele está te chamando e você vai fazer grandes coisas, coisas que você nunca imaginava que você iria fazer. Logo quando eu recebi o chamado missionário, as pessoas mais antigas lá da minha igreja diziam que eu entrava muda dentro da igreja e saía calada. Lá na minha igreja, antigamente, tinha uns bancos, né, de madeira e tudo. Aí sempre, não sei aqui, né, mas lá na minha igreja tinha assim, um lado sentava só os senhores, né, e as senhoras, as pessoas mais velhas, os idosos. E do outro lado sentavam os jovens, aquelas pessoas, podemos assim dizer, né, mais atualizadas. E daí, qual era o grupo que eu sentava? Eu sentava, como dizia lá, né, do lado dos idosos. E era no último banco, na ponta final do banco. Por quê? Quando o pastor dava o amém, eu já estava no portão para ir embora, porque eu tinha vergonha de dar tchau para os irmãos dentro da igreja, só para você ver aí como é. E quando Deus ele falou comigo que o Senhor iria me levar para vários lugares para compartilhar a palavra dele, aí o Senhor só está brincando comigo. Eu não falo nem com os irmãos da igreja. Como é que eu vou para outro lugar? Nunca tinha saído da minha casa sozinha para o centro de Fortaleza só. Sempre eu tinha que ir com alguém. E a primeira vez que eu saí sozinha, tinha as viagens missionárias, mas sempre tinha um grupo da igreja ou outras pessoas que iam. Mas a minha primeira viagem missionária foi quando eu recebi a bolsa para me estudar a escola de missões da nossa igreja, né, que é o CTMQ. No ano de 2012, eu saí de Fortaleza até Belo Horizonte sozinha. Nunca tinha andado de avião, nunca tinha pegado um ônibus só, e o Senhor me levou. O Senhor me guardou, colocou pessoas para me ajudar, e hoje nós estamos aqui compartilhando as grandezas de Deus. Talvez você seja tímido, eu sou tímida, eu era tímida, mas quando Deus está à frente, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele prepara o caminho para quando nós chegarmos nele, o caminho já está todo trilhado, porque Cristo foi na frente. Cristo, Ele já preparou. Talvez você esteja se perguntando: mas está tudo de cabeça para baixo, eu não sei o que Deus ainda quer comigo. Não se preocupe. Essa semana é uma semana onde Deus vai esclarecer chamados aqui nessa noite. É aonde Deus, Ele vai, pessoas que receberam o chamado por alguma situação, ela tem enterrado o chamado dela. Mas nesses dias, nessa noite, o Senhor, Ele vai desenterrar chamados e ministérios que o Senhor, Ele colocou sobre a sua vida. O Senhor vai te dar uma sacudida hoje, não uma sacudidazinha de leve, mas uma sacudida transbordante. Você vai ser cheio da presença de Deus e do poder de Deus, e nada mais vai lhe impedir de você cumprir a missão, de cumprir o chamado de Deus para você. Então, assim como Deus chamou Moisés, Ele nos chama nessa noite. Moisés, ele se sentia incapaz, era normal, nós somos seres humanos, mas nós vimos aqui que Deus, Ele é quem peleja por nós, é quem nos chama, e quando Ele chama, Ele nos capacita. Quanto tem dado desculpas para Deus assim como Moisés? Olha só, quantas pessoas têm dado desculpas para Deus assim como Moisés? Uma vez eu vi uma história
de um missionário, uma pessoa que tinha um chamado missionário, mas não exerceu. Deus havia falado para ele ir e alcançar um grupo de pessoas na cidade onde ele morava. E ali ele pegou, a resposta dele para Deus foi assim: mas eu ainda estou muito jovem, eu tenho tantas coisas para me fazer, tenho faculdade, tenho escola, tenho o meu trabalho, quero construir minha casa, quero construir uma vida. Então quando eu for mais velho, quando eu tiver mais já bem sucedido, aí eu vou fazer a tua obra. E aí o tempo foi passando, e Deus pegou, trouxe a memória dele, né? E chamou ele novamente. E daí ele respondeu para Deus: Senhor, mas agora que eu casei, estou construindo a minha família, vou ter os meus filhos, como que eu vou ter tempo de ir fazer a tua obra? E o tempo foi passando, e ele dando desculpas para não fazer a missão que Deus havia lhe colocado sobre as mãos. E ali, depois dos filhos, ele dizia que queria criar os filhos, e Deus chega novamente para ele depois de algum tempo, e ele diz: Senhor, meus filhos já cresceram, eu não tenho mais aquele vigor, aquela força como eu tinha antes, agora eu já estou velho. Aí Deus pega e fala para ele: quando você era moço, eu lhe chamei por várias vezes, e sempre você dava desculpas. Agora, por sua irresponsabilidade, pessoas foram ao inferno, e o sangue delas eu vou cobrar de suas mãos. E Deus usou uma pessoa que estava indo para um outro lugar, e Deus falou para essa pessoa ir até a casa dele, uma pessoa que ele nunca tinha visto, e ele foi até a casa dele e entregou o recado de Deus. Então que nós não venhamos ser como esse homem. Se o Senhor ele te entregou um chamado, te entregou um ministério, te entregou um dom, use para glorificar o nome de Deus, use para ganhar almas para Cristo. Mas o meu chamado, o meu ministério é para cantar, é para tocar. Não tem problema, se você toca, peça a Deus sabedoria para que cada nota musical ou cada batida que nós venhamos fazer, que nós venhamos entoar louvores a Deus, pessoas não venham ouvir o som do seu instrumento, o som da batida do instrumento, mas eles venham ouvir a voz de Deus, eles venham ser tocados. Pessoas, a partir do momento em que você tocar ou que você cantar, pessoas venham ser curadas, venham ser libertas, venham ser curadas, restauradas de todo o mal. Então, que nessa noite, tudo o que nós venhamos fazer, seja para engrandecer o reino de Deus. Se o meu chamado é a dança, eu vou usar o meu corpo para glorificar a Deus. Eu vou usar o meu corpo como um instrumento, aonde pessoas, ao olharem para mim dançando, elas não me vejam, mas vejam a Cristo dançando no meio da igreja e falando com aquelas pessoas. Mas eu nem sei dançar, não sei cantar, não sei tocar, eu só sei fazer comida para vender na cantina da igreja. Não tem problema, venda a comida na cantina da igreja, mas cada pessoa que passar ou experimentar a sua comida, elas venham saber sentir um sabor diferente. A minha mãe, ela sempre falava isso, e ela tem um talento muito grande. Na verdade, creio eu que acho que a minha família quase que toda, no que diz respeito à comida. E daí a minha mãe ficava pensando: mas o que eu posso fazer para Deus? E daí minha mãe começou, minha mãe não, esse é outro ponto. A minha prima, aí ela recém-convertida na igreja, queria ajudar em algo, e ela nunca, a comida dela, ela não fazia, ela comprava a comida pronta, né? Comprava as famosas quentinhas, aqui tem, não tem? As quentinhas, as marmitinhas, e daí ela comprava. E quando ela entrou na igreja, Deus falou com ela que Deus iria usar ela para alcançar outras pessoas para Cristo. E daí ela começou a fazer canja, sopa, para vender, para ajudar numa reforma que nós estávamos fazendo lá na igreja. E daí ela começou a fazer essas sopas, e as pessoas chegavam e perguntavam para ela: nossa, que sopa deliciosa, o que tem dentro dessa sopa? Qual é o segredo dessa sopa? Aí era uma oportunidade que ela tinha. Ela falava: o segredo dessa sopa aqui é o amor de Jesus. É por causa de Jesus
que eu estou fazendo essa sopa. E é por causa dessa sopa que você vai experimentar o sabor que é viver com Cristo. Então, e por causa daquela sopa, ela conseguiu várias pessoas para Cristo. Várias pessoas foram libertas, foram curadas e foram restauradas através dela. Tem até uma música que fala, né? Deixa Deus te usar, deixa Deus te tocar. Usa o que você tem para ganhar alguém. O que você tem, mas eu não sei falar bonito. Não se preocupa, não é você que fala, mas o Espírito Santo. Quando nós colocamos nosso coração e a nossa vida nas mãos do Senhor, Ele quem fala por nós. Então não existe desculpas. Deus, Ele já está te capacitando. Ele já desceu sobre a tua vida uma unção de ousadia, uma unção de capacidade para você fazer coisas que você nunca imaginava que iria fazer. Olha só, Atos 1:8 fala isso, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha só, tem muitas pessoas que acham que chamado missionário é só ir fazer missão na África, no meio dos índios, no meio dos quilombolas, no meio dos ciganos. Mas a Bíblia fala, nós acabamos de ler, Atos 1:8, que nós seremos testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, tem gente que diz, eu tenho um chamado missionário lá para a África, lá para o Oriente Médio, então quando Deus me levar lá, eu vou evangelizar. Há uma coisa interessante, se você não fala de Jesus para as pessoas aqui, o que garante que você vai falar de Jesus lá fora? Aí será que Deus só vai colocar unção de ousadia na tua vida se você for lá? Não. Olha o que a Bíblia fala, que nós seremos testemunhas de Deus, tanto em Jerusalém, ou seja, se hoje nós estamos aqui, nós precisamos e devemos falar de Jesus aonde nós estamos. Se por acaso um dia Deus te levar para um outro estado, um outro lugar, você continuará sendo testemunha de Cristo. E se Deus lhe der a oportunidade de você ir a outra nação, você também será testemunha de Jesus na outra nação. Então não é só ganhar primeiro a Jerusalém, depois a Judéia e Samaria. Não, a Bíblia fala claramente isso, que nós seremos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Ou seja, aonde eu for, eu devo falar da mensagem de salvação, falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e Ele é o Rei que breve está voltando, em nome de Jesus. Salmos, não devemos nos esconder de trás de nossas deficiências como Moisés fez, mas devemos olhar além de nós mesmos e ver os grandes recursos que Deus Ele colocou sobre as nossas mãos. Salmo 60, versículo 12 diz: em Deus faremos proezas, porque Ele é quem pisará os nossos inimigos. Olha só, em Deus faremos proezas. Deus não chama nenhum de nós para trabalhar para Ele. Nós trabalhamos com Ele. Há uma diferença muito grande, não é verdade? Nós não trabalhamos para Deus, nós trabalhamos com Deus. E quando nós trabalhamos com Deus, o Senhor Ele já providenciou tudo. Tirou os nossos medos, a nossa timidez, a vergonha, aquilo que nos impedia de falar da sua bondade às outras pessoas. Olha só, e o que te impede de obedecer ao chamado de Deus? Filipenses 2, do 19 ao 21, ele fala: espere no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tem ninguém como ele, que tem interesse sincero pelo bem-estar de vocês, pois todos buscam seus próprios interesses
e não os interesses de Cristo Jesus. Olha só, já pensou quantos discípulos Paulo tinha? Quantas igrejas ele havia fundado? Mas só Timóteo tinha o mesmo sentimento que tinha em Jesus. Você é o Timóteo que Jesus está levantando nessa noite. É o Timóteo que o Senhor está contando com você para fazer a diferença aonde você for. Qual tem sido as suas ambições? Será um ramo frutífero ou um galho seco que será cortado e lançado fora? Como que está a nossa vida hoje? Moisés, diante de tudo isso, ele ficou sem argumentos diante de Deus. Deus não aceitou de Moisés nenhuma desculpa que ele deu. O mundo está clamando. Deus precisa de um libertador, ou seja, Deus precisa de você, que será por intermédio dele alcançar essas pessoas para Cristo. E diante de tudo isso, qual será a nossa resposta diante de Deus? Então entregue-se a Deus e deixe Ele te surpreender, te usando na libertação dos escravos. Você vai ser marcado na vida de alguém. Algumas pessoas, quando ouvirem o seu nome, elas vão dizer assim: realmente era homem e mulher de Deus. Por causa dele, hoje eu estou aqui vivendo um ano de céus abertos na minha vida. Então pessoas lá fora contam com você para ser alcançado. Aí uma frase que nós não venhamos esquecer como igreja de Jesus. Se você quiser anotar, depois eu vou ler bem devagarzinho para você anotar. Olha só, se as nossas prioridades não forem as prioridades do coração de Jesus, está na hora de revermos os nossos conceitos e recusarmos a sermos chamados de cristão. Olha só, se as nossas prioridades não forem as prioridades do coração de Jesus Cristo, está na hora de nós revermos os nossos conceitos e recusarmos a sermos chamados de cristão. Quais têm sido as suas prioridades? Chegou o tempo de nossas prioridades ser as prioridades do coração de Deus. A sua resposta diante de Deus sempre deverá ser ouvir o clamor dos perdidos, ouvir o clamor daquelas pessoas que estão acorrentadas pelo pecado, pelo engano e pela mentira. Vidas estão te esperando para conhecer esse Deus maravilhoso que nós o adoramos. Qual será a resposta da igreja de Jesus Cristo hoje, diante a todos esses pontos que nós falamos? Será que nós vamos continuar dando desculpas para o chamado de Deus? Ou será que nós vamos arregaçar as mangas e ir ao encontro dos perdidos? Uma pessoa só ganhou multidões em uma pregação. Imagina se toda a igreja de Jesus Cristo se levantar e compartilhar Cristo com aquelas pessoas que precisam. Então nós somos resposta de Deus a essa geração. Esse é um tempo maravilhoso de compartilharmos Cristo com as pessoas. O mundo tem clamado por respostas, e a resposta nós sabemos aonde está. Então que nessa noite, durante toda esta semana, você esteja com o coração aberto e sensível para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando e ministrando em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Glória a Deus. Nos cultos, quando termina-se a parte da ministração da palavra de Deus, as igrejas nós fazemos o apelo de salvação, não é verdade? Mas nessa noite o Senhor nos direciona um apelo diferente. Um apelo, creio eu aqui, que todos aqui, todo mundo aqui já é salvo, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Então nessa noite nós vamos fazer um apelo diferenciado. Deus ele tem chamados, pessoas com chamados neste lugar, pessoas que o Senhor já entregou há algum tempo o que Ele quer da tua vida. Então, por algum momento, alguma ocasião, você tem abandonado ou você tem escondido o chamado de Deus para a tua vida. Essa é a noite onde você vai renovar a sua missão, onde o Senhor vai reavivar o chamado dele para a tua vida, em nome de Jesus. Então, não dá para vir aqui na frente, mas aí onde você está, se porventura você tem abandonado o chamado que Deus colocou nas suas mãos, esse é o momento, essa é a hora de você se reconciliar com o Senhor e deixar Ele te usar, porque o Senhor fará grandes coisas através da tua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo que o Senhor fez e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer no meio da tua igreja durante esses dias. Te pedimos, ó Deus, que nessa hora, assim como o Senhor foi com Moisés, o Senhor seja conosco nessa noite. Pai, que nessa noite, ó Deus, pessoas, o fogo do primeiro amor, ela venha arder, ó Deus, nessa noite pela tua palavra, em nome de Jesus. Deus, que nessa noite, ó Pai, sonhos venham ser ressuscitados pelo poder da tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Usa, Senhor Jesus, a cada uma dessas pessoas aqui nessa noite, ó Deus, como um canal de bênção para levar a tua palavra aos perdidos. Que a cada palavra dita e saída dos nossos lábios venham ser para glorificar o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Desde já, Senhor, tira, Senhor, do meio da tua igreja toda e qualquer timidez que os impede de alcançar as nações, de alcançar os perdidos, ó Deus, de ouvir o clamor dos perdidos lá fora. Que nessa noite, ó Pai, pessoas venham ser tocadas pelo poder do teu Espírito, Deus, em nome de Jesus. Sinto aqui, a vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Me sinto aqui. Quando venho só na mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro pra meu sonho quem criou. Tenho chamado, jamais
Glória a Deus. Você é a resposta de Deus para essa geração, em nome de Jesus. O Senhor, Ele conta contigo. O Senhor, Ele conta com você para realizar a obra dele aqui na terra. E lembre-se, não é para Deus, mas é com Deus. Você não está só, independente do que as pessoas falaram ao seu respeito. Lembre-se, Deus diz que você é capaz, e grandes coisas o Senhor, Ele vai fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pastora? Amém. É o que agora? Amém. Então, a pastora vai estar passando mais informações sobre o restante do treinamento, né? Da nossa grande festa, em nome de Jesus. Amém? Então, vamos orar agora a Deus, pedindo para que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, né? Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e que nós te louvamos, ó Deus, nessa noite, pelo que o Senhor já começou a falar com a tua igreja. Os céus estão abertos sobre este lugar e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que a graça do Pai, a graça do Filho, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus.